Viva! Damos aqui início a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença que pode ouvir todas as semanas a esta hora e está sempre disponível em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar muito de orçamento, de impostos, de economia, de autarquias. A nossa convidada tem a marca educativa do Colégio de São João de Brito, será daí que lhe surge a ligação ao universo jesuíta. Ainda hoje o seu núcleo de amigos está ligado às relações que foi construindo nesse colégio. Formada em gestão de empresas, tem uma especialização em fiscalidade, feita no ISCTE. É vista como determinada e exigente. Gosta de ouvir para decidir, mas não deixa de ter opinião. E depois de decidir, dificilmente volta atrás. Socialmente divide-se entre a família, marido, filhas, irmãs, sobrinhos e os amigos, parte deles, aliás, de longa data. Empresária, contabilista, consultora fiscal, dizem que o que faz com paixão, espírito de missão e uma capacidade de trabalho que não raramente lhe prolonga os dias pela noite dentro. Consumidora de informação, lê com frequência os diários, nomeadamente o Diário da República, que também parece ser de leitura obrigatória. A nossa convidada é a Paula Franco, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Hoje esta entrevista será também conduzida pela jornalista Susana Madureira Martins. E também aqui pelo Arsénio Reis, aqui ao meu lado, bem-vinda. Vamos começar esta conversa pelo Orçamento do Estado, que temos em discussão no Parlamento, está a entrar na fase de especialidade. A pergunta que lhe coloco é que orçamento é que é este? Porque não podemos dizer que seja um orçamento expansionista. Muito boa tarde, muito obrigada por este convite. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Renascença, agradeço muito o convite. Ao Arsénio Reis e também aqui à Susana que vai dirigir esta entrevista. Sim, não podemos dizer que é expansionista, nem podemos dizer que seja um orçamento que vai mudar muita coisa. Eu diria que é um orçamento muito conservador, muito parco em medidas e, acima de tudo, vem prolongar ou melhorar medidas que já existiam. Eu diria que se caracteriza mais por isso. Se calhar as grandes discussões à volta deste Orçamento de Estado nada têm a ver com as medidas em concreto deles, mas com questões depois políticas que têm pouco significado na vida das pessoas e das empresas. Portanto, eu talvez o classificasse desta forma. E temos agora uma proposta, neste momento, mas certamente daqui a umas semanas teremos uma proposta de Orçamento do Estado muito diferente daquela que entrou e que vai para a votação final global. Vê riscos, tendo em conta as alterações de que vamos conhecendo? Bom, entraram muitas propostas, de facto. Acima de 2.000. Acima de 2.000, o que são significativas, mas não me parece que vá ter essa influência. Estamos a falar naquelas que vão passar, ou quem se é de especialidade, vão ser pormenores, mais uma vez, questões políticas que à esquerda ou à direita se vão discutir, e espero eu que sim, que saia a melhoria daquilo que a própria proposta já traz e que pode não ser conclusiva ou suficientemente esclarecedora para ser aplicável. Isto é, nós temos muitas medidas e já se verificava nos orçamentos de Estado anteriores sobre estas medidas emblemáticas que têm sido criadas, nomeadamente o prémio salarial, o IRS jovem, que depois deixam sempre dúvidas e que não são, a letra da lei não é completamente clara. Portanto, espero acima de tudo que saia destas discussões, destas propostas, uma clarificação e que aquilo que for aprovado seja aplicável às empresas e às famílias. A Ordem fez contas sobre as implicações das propostas de alteração, como, por exemplo, o aumento suplementar de pensões. Já fez essas contas, Paulo? Nós não entramos nessa parte das contas porque ouvimos-las, obviamente, e são contas que nós depois nunca percebemos muito bem qual é a origem delas. Nós, acima de tudo, fazemos contas naquilo que é a aplicabilidade do Orçamento de Estado. É isso que a nós, a Ordem dos Contabilistas Certificados, nos interessa mais. Explique-nos um bocadinho melhor esse conceito de aplicabilidade. Aplicabilidade das normas. Por exemplo, as normas mais emblemáticas que já vêm dos outros anos, estas que estava a falar, IRS jovem, o prémio salarial. O que é importante é que estas normas que trazem expectativa para as empresas e para as famílias sejam aplicáveis. E o que nós, na Ordem dos Contabilistas, é importante olharmos e fazermos as maiores reflexões é precisamente sobre o texto da lei e a sua aplicabilidade e aquilo que o contabilista certificado precisa de esclarecer aos seus clientes, neste caso quando estamos a falar de empresas, mas também às famílias, naquilo que é a aplicação daquilo que se traduz em resultados precisamente para as famílias e para as empresas. Portanto, o nosso foco é muito nisso. Feitas essas contas, este orçamento é bom ou é mau?
este orçamento precisa de clarificações. Não é um orçamento bom, é um orçamento que precisa de clarificações técnicas. Nesse aspecto não é positivo porque, e vamos aqui a normas em concreto, temos a norma aqui do prémio salarial, que já vinha, inclusivamente governos anteriores, de outras cores políticas. Mas que agora tem outras circunstâncias. E que agora tem outras circunstâncias. Portanto, uma das coisas que se reflete um bocadinho neste orçamento, eu acho que é a manutenção de normas, a tentativa de melhoria dessas normas e de as pôr em aplicação prática para um universo mais abrangente. Mas, ainda assim, este Orçamento de Estado continua a falhar. E estas normas continuam a falhar, porque vemos aqui situações que não são completamente transversais a todas as empresas. E, portanto, voltando aqui para o prémio salarial, a gratificação do balanço, portanto, este universo que foi criado, nós continuamos aqui com situações que não são de aplicação total à generalidade das empresas. Por exemplo, a questão da contratação coletiva de trabalho, que é uma das medidas que exige que, para que ela seja aplicada, aquela atividade tenha tido, pelo menos nos últimos 3 anos, ali uma mexida, digamos assim, na contratação coletiva de trabalho. Mas só se aplica às empresas que estão abrangidas por essa contratação coletiva de trabalho. Não se aplica, por exemplo, às portarias de extensão. E as portarias de extensão é que são muito mais abrangentes em relação à totalidade das empresas. Ora, aqui vai excluir logo uma série de empresas da aplicação desta norma, o que não é justo, não é, acima de tudo, equitativo, não é? E, portanto, eu diria que tem lacunas, continua com lacunas e era aí que se devia ter trabalhado. O Governo tem aberto a porta a mexidas e alterações à legislação laboral, precisamente nesse sentido, até da contratação coletiva. Espera que essas falhas que possam existir agora no orçamento possam vir a ser, enfim, emendadas numa futura mexida na legislação laboral. É possível, mas acima de tudo o que se vê aqui é que a própria norma fiscal tem condicionantes relacionadas com a existência ou não dessas verificações de mudanças na contratação coletiva de trabalho e exclui as portarias de extensão. Ora, as portarias de extensão são muito mais abrangentes em relação à generalidade das atividades. E, portanto, mesmo que venha a existir isso em termos de Código de Trabalho, nós temos aqui uma limitação que em termos fiscais não se aplica. Portanto, vamos excluir uma série de empresas da sua aplicação. Vamos falar de uma daquelas balas de prata de políticas que se tem falado tanto, das pensões. É preferível, no seu entender, o aumento das pensões proposto pelo Partido Socialista, ou seja, que significa um custo de 265 milhões de euros e que é algo prolongado no tempo, ou um suplemento entregue de uma vez, como defende o Governo? Bom, claramente, em termos mais estruturais, é melhor um aumento que seja definitivo. E em termos de contas? Em termos de contas, é um bocadinho, depende um bocadinho das situações, não é? Um aumento ou uma compensação extraordinária tem a vantagem de não se tornar um custo fixo, não é? Para as contas do Estado. E, portanto, é isso que está também aqui em causa e eu acho que é preciso avaliar um bocadinho isso, porque é que há aqui também a opção do Governo querer a possibilidade de uma compensação extraordinária, precisamente para não condicionar ou não assumir esse custo fixo e, se houver condições, então atribuí-lo. Portanto, há aqui nuances que temos que ter em conta que, para o pensionista, claro que o aumento definitivo é com certeza melhor, pode não ser melhor em termos de IRS, não é isso que estamos a falar, mas em termos daquilo que é a sua expectativa, porque já tem algo do lado dele. A compensação extraordinária é sempre algo que pode acontecer ou não em função de determinadas condições. Agora, do ponto de vista das contas do Estado, é claro que, com as dúvidas todas que temos, com algo que está a acontecer no país, que é o aumento sucessivo de ordenados, de remunerações, a dificuldade de retenção de talentos, em que o Estado, que também ele próprio contrata, também está com as mesmas dificuldades e, portanto, existe esta pressão que todos assistimos a um aumento de vários setores de atividade a pressionarem para o aumento salarial e, portanto, isto aumenta muito as contas do Estado. Por outro lado, as pensões, que também estão nas contas do Estado, também fazem a mesma pressão para ganharem, obviamente, e para compensarem os custos da inflação, a perda de rendimento que tiveram. O que está a dizer é que tudo isto, compreende a cautela do Governo. Há uma pressão enorme para tudo. E eu confesso,
Nós somos contabilistas, sabemos obviamente que de um lado há receita e do outro lado há custos e que a receita não se torna elástica só porque queremos, apesar de se poder mexer em alguns impostos que aumentam, é muito difícil, obviamente, conseguir que as receitas subam para fazer face a tudo isto, ainda que com excedentes, ainda que estejamos a verificar uma melhoria geral em termos da economia e daquilo que é a receita e, portanto, essa pode contribuir para trazer esses aumentos da despesa. Mas ainda assim, nada disto pode ser feito sem ponderação, não é? De qualquer forma, a margem orçamental revista por Bruxelas, para 0,4%, dá aqui algum conforto nestas contas, ou não? Ou devemos ter cautela, como dizia? Dá conforto. Agora, com tantas pressões a todos os níveis, eu não sei se essa margem vai chegar para tudo. Porque isto é uma das pressões, mas depois existem as outras pressões setoriais e, portanto, setoriais dentro do funcionalismo público. Como é que, em seu entender, deveria ser aplicada essa margem em benefício do país e não em benefício só das pressões que o Governo está a sofrer? Bom, aí é uma questão muito política, mas eu diria que não sou eu aqui a tomar as decisões. Eu sei que é um bocadinho política, mas já agora gostaria de ouvir sobre isso. É verdade, mas eu acho que, acima de tudo, antes de pensarmos em utilizar essa margem, eu acho que essa margem tem que ser um bocadinho cativada para situações que possam vir a ser relevantes, mais do que utilizarmos. Nós não podemos utilizar tudo. O país tem que ter e tem que passar aqui por uma reformulação dos gastos, toda a função pública, enfim, como todos sabemos, e sabemos que toda a parte da reestruturação dos serviços públicos, tudo o que é necessário, tem que ser feito para compensar também a necessidade de aumento salarial que existe em todo o país. E, portanto, que o Estado não pode ficar fora dele. Por isso, eu não diria que esses 0,4 se devem aplicar, diria que se devem proteger, se é que posso dizer assim, para eventualidades que possam ter que existir. Isso de alguma forma não está a ser feito? Eu lembro-me que o IGCP disse recentemente que o reforço da almofada de segurança do Estado, ou seja, liquidez em forma de depósitos, é a maior desde a pandemia. Isso não está a ser feito? Está a ser feito e deve continuar a ser feito. E é isto que eu acho que é importante. É aí que como as empresas, tenho medo de que a qualquer altura possa descarrilar. O Estado tem que ser gerido e deve-se gerir como se gerem as empresas, como se gerem as famílias. Isto é, a existência de almofadas é extremamente importante para se fazer face a necessidades que possam existir e ninguém consegue controlar completamente todas estas questões. Portanto, estas almofadas são necessárias. Uma espécie de fundo Medina, como no anterior governo se falou. Certíssimo, contas certas para permitir que depois tudo tenha um funcionamento. E esta questão, enfim, do aumento dos custos salariais em Portugal e do aumento dos salários é muito impactante em relação às contas do Estado. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta, mais uma vez, um bocadinho política, que é, nós lá já iremos, enfim, olhar mais para o IRC e para outras medidas mais concretas, mas, no seu entender, este orçamento seria muito diferente se o PS fosse governo? Eu acho, vamos lá ver, nós estamos com governos muito conservadores, quer o PS, quer o PSD. Não vemos assim tantas diferenças. Por causa das contas certas. Por causa das contas certas e porque estamos, enfim, são países, são partidos, quer um, quer o outro, que são partidos conservadores, digamos assim, já têm responsabilidade política, já estiveram todos no governo e, portanto, existe a responsabilidade política. Isto é muito bonito quando não estamos no governo dizer que gastaríamos muito, mas depois quando somos nós a ter que tomar as decisões e a equilibrar entre a receita e a despesa, é muito mais difícil de concretizar. E, portanto, eu não acho que este orçamento seja muito diferente. Talvez ponha aqui uma diferença, que é na questão do IRC, que eu nem percebo porque é que há uma discussão de um ponto percentual. Já lá iremos. Exato, de um ponto percentual, que me parece que é aqui, se calhar, a maior diferença. O resto são sugestões que quem está a governar e quem está a decidir prefere ir por um caminho ou por outro. Mas não me parece aqui que neste orçamento possamos dizer que é um orçamento de direita ou que é um orçamento totalmente de direita, uma direita mais conservadora, PSD e CDS, neste caso AD, ou do PS. Eu acho que encaixaria exatamente em qualquer um, com exceção pela discussão, não é pela redução, mas pela discussão política que tem havido na taxa do IRC. Vamos falar então de IRC. Tivemos uma novela de verão, durou até este outono, em parte ainda dura. É assim tão importante, ou já percebemos que não, se calhar, ter um corte transversal de IRC de 1% para este orçamento, como o Governo tanto quer?
Bom, eu acho que é importantíssimo descer o IRC, e eu sou defensora, sempre fui, já em tempos do governo PS, sempre defendi isso. Eu acho que as empresas têm realmente que ter mudanças naquilo que é a sua tributação, e portanto acho que se tem que fazer alguma coisa nessa medida. As empresas estão muito sobrecarregadas, um bocado como o Estado que estávamos a falar, há uma pressão enorme em Portugal, que é uma pressão no Estado e nas contas públicas, mas também é uma pressão nas contas das empresas, que tem a ver com os custos salariais, que claramente têm aumentado por via da falta de mão de obra, por via do aumento dos salários que tem acontecido, por muito que o trabalhador ache que o seu aumento está aquém daquilo que o seu custo de vida aumentou, a verdade é que tem sido transversal em todo o país. E, portanto, há uma pressão muito grande nas empresas para melhorarem salários, porque senão as empresas não têm trabalhadores, e por isso é importantíssimo olharmos para as empresas como fonte de rendimento através também da criação de trabalho e não através deste IRC. O IRC é pouco significativo, tem ganho alguma expressão agora nestes últimos anos, pelo também o aumento da sustentabilidade das empresas, tem aumentado também os seus lucros, e isso é muito positivo porque são as empresas que criam riqueza. E é esta riqueza que se tem que ser incentivada, porque não há um Estado não consegue crescer, não consegue ter crescimento económico sem promover o crescimento das empresas. Porque são as empresas que depois criam o trabalho e que criam também a receita e que pagam os seus impostos para existir receita. E os impostos podem não ser diretamente o IRC, é através de outros, através das contribuições. Tributações autónomas, por exemplo? As tributações autónomas também, mas nem estava a falar desses impostos diretos, estava mesmo a falar do pagamento do salário, manter um salário que contribui mais em termos do IRS, portanto é porque as empresas também proporcionam isso. Os salários para haver depois pagamento de IRS, os salários para haver contribuições para a Segurança Social. Portanto, há aqui um conjunto que eu acho que tem que ser acarinhado junto às empresas para que elas possam ter sustentabilidade, melhorarem as suas margens e não haver uma tributação tão elevada em termos de IRC. Portanto, eu sou sempre defensora que o IRC deve efetivamente diminuir. E quando falo do IRC, não falo só da taxa do IRC, também falo das tributações autónomas, que no fundo é um acréscimo à tributação em termos de IRC. E nessa redução, qual é a diferença entre reduzir em 2% ou a 1%? Pois, aí é uma discussão política, lá está. Eu acho que deviam ser os 2%, até acho que devia ser mais, portanto é uma questão de discussão. Em termos do significado, que tem para a receita, eu seria bastante agressiva na descida da taxa, uma taxa mais próxima dos 15% logo de uma vez. Porque acha que isso teria um efeito? Porque eu acho que teria um efeito, que é uma coisa que não está testada e, portanto, é que se discute. Eu acho que teria o efeito de gerar mais receita para o Estado. Tornar as empresas mais competitivas traz mais receita para o Estado. E, portanto, eu acho que descer o IRC não significa perder receita. Uma redução do IRC do género que é proposto pelo Partido Socialista, ou seja, um corte seletivo e associado à competitividade das empresas e dos salários, seria mais benéfica ou não? Ou diferente? É diferente. Portanto, o PS tem defendido e defendeu não quer dizer que tenha sido o que defendeu enquanto esteve no governo, mas tem defendido muito associar a benefícios fiscais, não é? Pronto, os benefícios fiscais têm problemas depois, que é normalmente as suas condições. E era por isso que eu estava a dizer há pouco que, por exemplo, no tal prémio salarial, o problema não é a medida, é as condições que se põem para a aplicação da medida que depois a tornam pouco elegível e que a maior parte das empresas não a pode aplicar. E os benefícios fiscais têm exatamente isso. Ou são muito claros, objetivos e simples, ou a maior parte das empresas não os aplica. Ou seja, estamos a criar camadas de burocracia que depois ninguém consegue aplicar, é isso que está a dizer. Exato, e depois temos também temos a questão da autoridade tributária e das condições que estão subjacentes, que se foca pouco na competitividade das empresas e que as empresas utilizem estes benefícios fiscais e acaba por trazer, muitas vezes, interpretações tardias sobre a sua aplicação, e veja-se que o equivalente ao prémio salarial que agora está em discussão para 24, que já existiu, para 25, peço desculpa, que já existiu em 24, proposto por um governo PS, que está em aplicação, tornou-se praticamente difícil de aplicar, com uma interpretação que saiu em setembro de 24,
referente a uma legislação que entrou em vigor em janeiro. Portanto, ainda temos essas condicionantes. E quando estamos a falar de benefícios fiscais, quando estamos a falar de legislação fiscal, temos que perceber que depois temos uma entidade que vem interpretar, às vezes tardiamente, de forma completamente diferente daquela que as empresas aplicaram. E isso é que é perigoso na aplicação dos benefícios fiscais. Então diria que não haveria uma medida preferível ou mais benéfica para a economia do que este corte da taxa de IRC? Eu sou defensora do equilíbrio das duas. Okay. Isto é, os benefícios fiscais também têm vantagens, porque os benefícios fiscais, a única dificuldade e o porquê de eu não concordar tanto com os benefícios fiscais não é pela sua forma de serem aplicados, é por terem restrições que depois, do ponto de vista da sua aplicabilidade, os tornam inaplicáveis e ainda por cima com o risco de virem a ser interpretados pela autoridade tributária mais tarde de forma diferente. Isso traz um risco enorme e falta de confiança nas empresas na sua aplicação. Agora, a descida do IRC acompanhada com os benefícios fiscais é o equilíbrio correto, que é, por um lado, desce o IRC porque ele não é necessário ser tão alto para as empresas, na minha ótica, obviamente, e os benefícios fiscais mudam comportamentos. O objetivo de um benefício fiscal é precisamente ir buscar ou beneficiar comportamentos que se pretendem para a economia para que as empresas sigam essas aplicações. Isto é, escolham investimento porque tem um benefício fiscal e então invistam. Investir é trazer riqueza, é trazer para a economia dinheiro. Invistam em trabalhadores. É positivo ao aumento, por exemplo, de salários. Tudo isso é positivo em termos transversais. Portanto, devem ser em conjunto os dois. Deixe-me só fazer uma pergunta ao lado em relação ao IRS. O caminho definido, a Paula Franco acha que é o correto? Aquilo que, no fundo, vai estar refletido no orçamento do próximo ano. IRS. No IRS. No IRS. Só para falarmos dos dois, digamos, sim, claro. grandes impostos em causa. Eu diria que, e aqui vou agora indo um bocado para o IRS, eu diria que todos os últimos orçamentos de Estado se focam na questão do IRS e da diminuição da tributação em termos de IRS. Este orçamento mantém essa um bocadinho mais ténua, mas mantém esse caminho que está a ser feito. E eu tenho alertado para isso. Ainda que de forma conservadora? Ainda que de forma conservadora, mas ainda assim tem ali uns pontos que vai descer também o IRS em termos gerais. E este é um caminho que se tem que fazer. Portanto, as taxas de IRS subiram muito, principalmente para a classe média, aliás, brutalmente, como assistimos há muitos anos atrás, e ainda não se conseguiu regularizar isso. Começou a ser feito um caminho, ainda pelo governo PS nesse sentido, que foi gradualmente descendo as taxas ou feito alterações que levaram a menor tributação, ou nos escalões, ou na dedução específica. A dedução específica agora, por acaso, foi só agora, e foi também já para 2024, mas tudo isso que diminui um bocadinho, diminui e tem um impacto, não é, depois no IRS final. Esse caminho começou a ser feito pelo governo PS e eu disse sempre que o importante era manter-se esse caminho. Nunca nenhuma redução de IRS consegue ser muito substancial para os bolsos de todos os contribuintes, porque não há margem para conseguirmos descer de forma impactante. Portanto, e isso gerou-se muito nesta discussão do IRS durante este ano, não foi só no IRS, mesmo na descida das taxas durante o ano, que também foi uma discussão de verão, não é? Que chegou ali ao verão, depois na sua conclusão, para os contribuintes, qualquer redução nunca é impactante. Agora, para um governo que está a decidir diminuir qualquer percentagem de receita em termos da generalidade da população ativa, claro que é impactante. E, portanto, é este equilíbrio que se tem que fazer. Portanto, do ponto de vista do IRS, o que é que eu vejo neste Orçamento de Estado? Vejo uma continuidade de uma política iniciada pelo PS, e ainda bem que sim, de continuarem a descer as taxas de IRS. O que é que se fez, o que é que está na proposta de orçamento? Não é as taxas, não é uma redução da taxa em si, mas uma atualização dos escalões e dos intervalos, o que vai descer, obviamente, porque faz uma atualização de 4,6 dos intervalos dos escalões do IRS e, portanto, 10. E também tem um aumento da dedução específica do IRS. E a dedução específica também tem um impacto naquilo que é a diminuição do IRS. A dedução específica tinha um valor fixo, passou a ser indexada à inflação, ou à evolução aqui do INE, mas, desculpem, passou a ser indexado ao IAS, peço desculpa, ao IAS, e o IAS tem evoluído nesse sentido. E, portanto, mais uma vez, já se eu falar do novo valor do IAS,
parece que a Sra. Ministra da Segurança Social já referiu um valor, que ainda não se sabe se é o certo, e com isso a dedução específica aumenta um bom bocado. E a dedução específica é logo aquilo que se retira logo em termos da tributação, portanto, afeta-nos a todos. Vamos falar de dados económicos, tendo em conta que a inflação está a começar a baixar. Já podemos respirar de alívio ou ainda estamos naquela fase de apneia a ver o que é que isto dá? Bom, a inflação está a descer e ainda bem que sim. Era necessário para haver aqui algum equilíbrio. Agora, o custo de vida dos portugueses não está a diminuir ou a ser Ainda não a se equilibrar. refletiu. Não se refletiu ainda. E eu acho que é isso que está a gerar aqui também alguns problemas sociais em relação à forma de vida dos portugueses, não é? Perdeu-se poder de compra, continua-se a perder. Os salários têm aumentado, mas não conseguem cobrir esse aumento da despesa, ainda que a inflação esteja a contrair, não é? Portanto, Como é que explica isso? E de alguma forma, eu sei que não faz previsões, mas e de alguma forma, quando é que acha que isso pode ser um bocadinho Atenuar. acertado ou atenuado, pelo menos? Os preços em Portugal foram muito baixos durante muito tempo. E não há agora margem para se continuarem a manter. E por isso qualquer um de nós vê nas suas despesas do dia a dia que aumentam consideravelmente. O cabaz, que nós temos a comunicação social a apresentar esse cabaz todos os dias e que vai a bens essenciais. Mas depois temos muitos outros bens que os portugueses de todas as classes económicas têm, como detergentes, como um shampoo, enfim, coisas do seu dia-a-dia, que também numa pasta de dentes, etc., que subiram desmesuradamente. Agora, há um equilíbrio aqui, que são os preços da energia, que desceram e que vieram trazer algum equilíbrio. E se calhar por isso é que a percentagem e a inflação está a ser controlada um bocadinho por isso. Mas no bolso dos portugueses isto reflete-se de forma diferente. E a verdade é que todos os custos dos serviços em Portugal têm aumentado consideravelmente. E isso não gera, obviamente, do ponto de vista do rendimento disponível dos portugueses, conforto nesta altura ainda. a má notícia é que não há volta atrás. Não há volta atrás e ainda bem, era preciso, repare, este abanão da política. A inflação tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Tem aspectos negativos, mas tem aspectos positivos. Também era importante darmos um salto. Para nós termos o salto nas bases salariais, que também era importante para Portugal, para se tornar um bocadinho mais competitivo internamente, menos competitivo, se calhar, se nós virmos Portugal como uma oferta de salários baixos. Enfim, tudo isto depois é muito discutível, mas a verdade é que este aumento salarial também era necessário. O salário mínimo a aumentar, pressionado, obviamente, por legislação e pelo governo, não é? Mas que vai despolutar tudo. E, portanto, tudo mexeu. Aliás, também mexeu muito pelo fator base, que é a falta de trabalhadores, a falta de mão de obra e a retenção da mão de obra. Portanto, tudo isso tem feito uma pressão muito grande nos salários em Portugal. Mas a verdade é que isso era necessário. Isso também leva a que a inflação aumente, não é? Portanto, tudo isto tem uma razão de ser e tinha que acontecer em determinada altura, aconteceu e é para depois trazer o equilíbrio. Agora, ainda não chegámos a esse equilíbrio completamente, apesar da inflação estar a descer consideravelmente e da previsão ser de 2%, o que é bom, 2,3% para o ano. Mas, enfim, vamos avaliar. Mas ao outro lado, o Governo prevê 2,1% de crescimento económico em 2025, com a incerteza que vivemos neste momento. Há duas guerras que estão a marcar a política internacional. Vê esta meta com cautela ou ainda não está preocupada e isto ainda é alcançável de facto? Bom, a conjuntura geopolítica, obviamente, que nos traz preocupações a todos, não é? Portanto, é transversal, preocupante, não sabemos ainda o que vai trazer. Agora, independentemente disso, os países têm a sua forma de crescimento, ou é muito transversal, essas influências externas, e depois vai realmente acabar por destruir alguma parte da economia, ou estes crescimentos são sustentáveis para países que não estão diretamente relacionados, ainda que os estejam sempre indiretamente relacionados. Agora, obviamente que estamos sempre a falar numa base de expectativas, e, portanto, a expectativa é de acordo com os dados que conhecemos hoje, e esta expectativa parece-me perfeitamente realista.
Agora, se a situação se complicar em relação às guerras existentes, quer na Europa, quer no Médio Oriente, pois claro que pode ter umas influências completamente diferentes e tudo tem que ser revisto. Uma recessão na Alemanha, eventual, temos uma crise política neste momento na Alemanha. Sim, uma recessão já anunciada, não é? Sim, pode afetar bastante toda a economia da Europa. Nós estamos com indicadores positivos. A minha questão é uma questão antiga, não é de hoje, mas já agora aproveito que está aqui connosco para lhe perguntar. O que é que nos falta para o salto económico? Ou seja, dito de outra maneira, estamos mesmo condenados a ser um país pobre, é isso que somos? Olha, faltam-nos duas coisas que são muito importantes, competitividade e escala. Escala é difícil, apesar do mundo ser global e de hoje em dia os negócios não se fazerem para Portugal, fazerem-se a nível geral, a nível do mundo, é muito difícil nós virmos a ter escala. E a competitividade também é difícil num país que acaba por estar muito condicionado com medidas fiscais e sociais e laborais. Portanto, este equilíbrio é um equilíbrio que se tem que encontrar. Não é? As empresas têm que ser mais sustentáveis, mais competitivas. Por isso é que eu sou defensora da descida do IRC, porque apesar de tudo, eu acho que é um imposto que não é tão relevante para as contas do Estado, agora já é um bocadinho mais, mas não é tão relevante, mas tem um peso significativo. É a principal alavanca que vê para darmos um pequeno salto. Sim, não é? um pequeno salto. Não ter, repare, dos lucros das empresas, partilhar 21% se pensarmos na taxa, depois sem as outras taxas, porque as taxas depois efetivas podem ser mais baixas ou mais altas. Partilhar com o Estado é muito bom país em que as empresas não são grandes empresas, são pequenas empresas, microempresas, nanoempresas. Sim, não temos E, uma portanto, marca global. partilhar Quer dizer, isso, não ser o Cristiano trabalhar Ronaldo, para o eventualmente. lucro, trabalhar para ter resultados e depois partilhar 20 e qualquer coisa por cento com o Estado, é de facto desmotivador para qualquer investidor. Pedro Nuno Santos, o líder do Partido Socialista, tem defendido os apoios do Estado a setores específicos da economia, em vez de seguir um modelo de apoiar projetos e empresas. O crescimento económico passa por aqui ou isto é uma visão um bocadinho afunilada? Pode passar por aí. Eu acho que se tem que refletir um bocadinho sobre isto. Claramente, o crescimento económico, apesar de estar a existir e por força, enfim, de vários fatores também muito externos, não é? Não está como gostaríamos todos, não é? As empresas portuguesas precisam de muito mais, lá está, precisam de criar riqueza, precisam de ser mais autónomas, não depender tanto de subsídios e de auxílios. Agora, os auxílios e os subsídios, obviamente, que podem vir ajudar em determinadas áreas em que se sinta que aquela área vai reestruturar, vai melhorar toda a competitividade e o crescimento económico. E aí percebe-se essa opção Pedro Nuno Santos de dizer vamos investir em determinados setores, determinadas atividades, porque eles é que vão ser o motor para o resto. Agora, ninguém sabe se essa é a medida certa. É uma das medidas, não é? Transversalmente também pode ter vantagens porque há uma distribuição equitativa. Portanto, isto é muito discutível em relação à economia em termos gerais. Agora, que é uma realidade, que a economia portuguesa tem que se repensar tudo e tem que mudar. A mentalidade tem que mudar por parte dos governantes e destas medidas, e olhamos para um código do IRC que é bloqueador, não é? Como tem que mudar naquilo que é a própria autonomia do empresário, a ele próprio ser muito mais competitivo em relação à forma como gera a sua empresa, na gestão dos seus custos, na melhoria dos rendimentos dos seus trabalhadores para ter bons quadros, enfim, tudo tem que se gerir em termos de mudanças de mentalidades. E isso tem sido muito lento em Portugal. E nós temos que, se calhar, eu diria, trazer um bocadinho uma mudança qualitativa diferente para as empresas portuguesas, mais do que quantitativa. É preciso mudar também, peço desculpa, preciso mais mudar profissionais. Também, mudar um bocadinho a mentalidade dos nossos empresários, ou isto é assim um bocadinho... Mudar mentalidades é de todos e dos empresários também. Ainda que ser empresário em Portugal, e eu costumo dizer isto, e nós contabilistas estamos em todas as empresas... Quando fala de escala também é isso, também não é? é isso. É preciso ter coragem para ser empresário em Portugal. Os empresários lidam com muita burocracia. E se calhar um dos custos, nós estamos sempre a olhar para os orçamentos de Estados e, por exemplo, para 1% da taxa de IRC, que para mim é importante, os 2%, como disse, e descia ainda mais. Mas se calhar se formos a analisar na prática da vida das empresas, se as empresas mantivessem o IRC como está, mas lhe tirassem
imensa burocracia que consome recursos, seria muito mais produtivo para as empresas. Nós organizamos recentemente uma conferência sobre reindustrialização, onde estavam pessoas do CITEV, da AEP, enfim, das confederações patronais. A grande queixa não tem a ver com a carga fiscal, tem a ver com a burocracia, Sim, sem dúvida. como o Paulo Franco acaba de dizer. Já agora, deixa-me pegar nessa deixa e perguntar-lhe, e a reindustrialização do país? É uma ideia que faz sentido? Eu não sei se consegui, em determinados setores, sem dúvida. Aliás, temos dado cartas, não é? No setor dos textos, dos sapatos, portanto, tudo isso nós podemos dar cartas e, portanto, eu acho que nunca se deve deixar. Aliás, um país tem que ser um bocadinho autónomo e ter indústria é fundamental para essa autonomia e para esse crescimento. Agora, não é decidirmos de repente que Portugal passa a ser o país mais produtivo do ponto de vista industrial, que se calhar tem Isso não vai soluções. acontecer de repente, não é? Não vai acontecer de repente, demora tempo a consolidar e depois lá está, dependemos muito da exportação e de fora, não é? E os nossos níveis, portanto, há economias se calhar que são já mais atrativas do que a nossa e, portanto, em termos de custos, porque quem vai depois comprar a esses setores olha para o fator custo e Portugal já não é sequer tão competitivo. Agora, temos a tal qualidade. A qualidade que é muito importante. E eu acho que é aí que, se calhar, se realmente nos focarmos muito em ter novas áreas de indústria ou melhorar as que temos, tem que ser muito com base na qualidade. Deixa-me voltar um bocadinho atrás na conversa. Nós daqui a pouco vamos começar a acelerar, porque o tempo corre sempre contra nós, como sabe. Mas deixa-me voltar atrás na conversa para lhe perguntar isto. A quem interessa a burocracia? Ou seja, quem beneficia dela? Ninguém beneficia dela. Então, é perda porque de existe tempo. este Estado em que todos nós que temos contactos com os serviços públicos, e em alguns casos bons, não é tudo mau também, é bom que se diga, notamos a carga burocrática que muitas vezes incomoda quem recorre aos serviços públicos e quem serve nos serviços públicos. Olha, eu diria que há aqui uma questão que é importante e já houve secretarias de Estado e ministérios da modernização administrativa, que eu até me pareceu sempre uma boa ideia. Porquê? Porque conjugavam tudo aquilo que se aplicava em termos burocráticos de forma transversal a todos os setores, ou diria daquilo que vem de cada um dos ministérios. E havia ali uma cabeça a pensar sobre como é que podemos atuar de forma transversal. E eu sempre achei muito importante essa modernização administrativa, porque sempre a vi naquilo que era desconstruir aquilo que cada um dos ministérios, cada um dos serviços, cada uma das entidades cria por sua própria iniciativa e que vai ser mais uma, para elas é apenas uma, para as empresas é mais uma burocracia a cumprir. E por isso é extremamente importante ter, seja a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, seja o Ministério... Ainda que nunca tenha dado resultados muito Ainda que não tenha dado visíveis. resultados, porque há falta de vontade, porque tem que dar resultados. Todos os investidores, todas as confederações, os contabilistas certificados, todos os empresários identificam o grande problema de Portugal com 2 ou 3 pontos muito fáceis. A questão da justiça, a falta de celeridade da justiça, que é outro ponto que não vou entrar, a burocracia, que impede sobre as empresas, e depois a falta de confiança no sistema fiscal, Mas que muda e não é acontece estático. porque é preciso uma reforma fiscal, é preciso uma reforma deste... Porquê é que não acontece se todos Mas não querem, de acontece, facto? sabemos isso, há quantos anos discutimos isso e não acontece? E a verdade é que costuma-se dizer cada cabeça com a sua sentença e, portanto, cada ministério, cada instituto, cada entidade lembra-se e cria uma burocracia. E ninguém gera as burocracias em conjunto. E este é o problema, e por isso é que eu achei sempre que esse Ministério, Secretaria de Estado agora, era importante. Não é? É Secretaria de Estado agora, penso. É em conjunto com a Juventude. Julgo que sim. Ministra Sim. da Juventude e da Margarida Modernização. Balseiro Então é Lopes. Ministra. Sim. O Ministério, Exatamente. embora esteja em conjunto com a Juventude. Se podemos cortar aqui esta parte. E como é que se financia a economia? E gostava aqui que falasse um pouco do papel do Banco de Fomento, que até agora custou um bocadinho a arrancar. Eu, na altura que o Banco de Fomento foi lançado, eu tive muito disso que não percebia a sua necessidade, não é? Até porque há um banco que, sendo mais autónomo, não deixa de ser do Estado e, portanto, ou parcialmente... É redundante em relação, por exemplo, a uma Caixa Geral de sim, e não Depósitos. temos visto funcionamento... Alguma das áreas da economia sente o funcionamento do Banco de Fomento? Eu diria que não. Mas porquê? Foi mal desenhado? É um projeto que não faz sentido? É um
projeto que, no fundo, é um intermediário, não é? É um intermediário que, em vez de ser, se calhar, por entidades já existentes, passou a ter ali uma entidade definida. Eu não lhe vejo resultados, confesso. E razão de existir? Eu acho que, pois, a razão de existir, eu acho que, aí não posso ser tão crítica, porque razão de existir, com certeza que quem o idealizou não estava a criar algo que fosse só um monstro, burocrático. Mas, acima de tudo, os resultados. Eu acho que em tudo nós temos que ser exigentes com os resultados. Ter ideias, todos podemos ter, mas o que é difícil é ter resultados. E os resultados é que devem ser exigidos por todos nós, enquanto cidadãos, que existam resultados, que se vejam resultados. Se é um elefante branco, como nós estamos aqui a concluir, a conclusão, qual é que deve ser? Se calhar repensar a sua existência? Provavelmente, assim, eu posso estar a ser muito injusta, porque também não conheço as situações em concreto, e portanto posso estar aqui a ser injusta, mas confesso que não sinto na economia nem nas empresas nenhum resultado. Vamos avançar para os temas em torno das autarquias e também do programa de recuperação e resiliência. Há uns meses, o Governo anunciou que uma nova lei das finanças locais só deverá entrar em vigor com o Orçamento do Estado para 2026, já depois das eleições autárquicas do próximo ano. Os municípios aguentam esperar tanto tempo, tendo em conta que, entretanto, houve uma descentralização de competências? Nós temos discutido isso ao longo destas últimas 2 semanas, porque lançámos o Anuário Financeiro dos Municípios e, portanto, onde damos conta das contas, fazemos uma análise económico-financeira das contas de 2023 de todos os municípios, e uma das coisas e uma das conclusões que se chegou foi precisamente essa, não é? Que é a preocupação com, e nota-se nas contas, o investimento e o aumento do investimento que existiu nestes últimos 2 anos, investimentos que se vão realizar ainda em 25 e 26, mas depois como é que vão ser os recursos destes municípios para gerir e manter estes investimentos. Precisamente porque existiram essas delegações de competências, mas não existiu ainda aumento das comparticipações que os autarcas têm, que os municípios têm. E isso é preocupante e reflete-se ali muito nessas preocupações. Por exemplo, também um aumento, lá está, vamos sempre para o mesmo ponto. O custo com pessoal aumentou imenso em todos os municípios. Há que fazer face a isso. Com estes recursos, com estes investimentos resultantes do PRR, e portanto os investimentos, novas escolas, novos centros de saúde, enfim, o que quer que cada um dos vários municípios tenha feito e precise de manter, vai necessitar mais receita. As receitas próprias são cada vez mais, já estão todas muito exploradas. Portanto, a comparticipação aqui do Estado Central é fundamental. Isso quer dizer que o Anuário de 2023 já reflete um bocadinho isso que estava a dizer? O investimento brutal que existiu. E que consequência tem isso nas contas das autarquias? Pioraram substancialmente? Não, as contas melhoraram e estão bastante estáveis. O investimento é investimento, aparece depois nos ativos das autarquias. Ou seja, diminuíram o volume de investimento? Aumentaram o volume de investimento, isto é, estão com mais ativos porque foram construídas novas infraestruturas a nível transversal em todo o país. O problema é que estes investimentos necessitam, tal como quando se constrói uma casa ou quando se constrói uma nova empresa, tem que se ter recursos depois para a levar para a frente e para a fazer funcionar. E haver retorno também. Haver o retorno, mas, acima de tudo, conseguir, porque o dinheiro é dos impostos dos portugueses, certo? Que seja recolhido todo pelo Estado Central e depois partilhado entre o poder local ou mais ou menos partilhado. Quando estamos a descentralizar, o poder central está a descentralizar no poder local algumas competências, tem que lhe dar recursos para depois cumprir essas funções, manter as infraestruturas e manter as pessoas que necessita. Portanto, o que se reflete no anuário financeiro é um aumento considerável do investimento de novas infraestruturas por causa do PRR, e agora é preciso dar capacitação ao poder local para poder gerir essas novas infraestruturas, porque senão não vai conseguir fazer essa gestão. Portanto, o que tem valido às autarquias é o PRR. Neste momento, em termos de investimento, sim. E a execução do PRR é preocupante?
Olha, eu não sinto muito o PRR na economia, portanto sentimos nessas infraestruturas públicas, não é? Que pronto, também é bom, não estamos a dizer que não, há algum investimento público, obviamente, mas não se sente nas empresas, nem se sente na economia, na minha opinião. Mas era suposto que se sentisse, foi prometido que iria sentir-se. Sim, a forma como foi vendida a todos nós, portugueses, não é? Foi que a bazuca, não era? Era algo que era uma alavanca para o desenvolvimento económico. Mas não sentimos isso. Mas não se sente porque foi muito dirigido, digamos, para grandes infraestruturas públicas e menos para as empresas, ou não se sente porque de facto esse dinheiro não está a chegar à economia? Eu acho que pelos dois motivos, não é? Foi muito direcionado para o investimento público, mas mesmo o investimento público devia fazer sentir-se na economia e sente-se pouco. Primeiro tem vindo de forma muito gradual e isso primeiro põe em causa a sua execução, não é? Como sabemos. Depois acredito que tenha muitos sérios riscos de execução em algumas situações. E depois tem a velocidade com que tudo se faz em Portugal, que é tudo muito lento e, portanto, para estes... A burocracia mais uma vez? A burocracia mais uma vez. Admite que as entidades públicas também tenham os problemas todos de contratação pública que se tem falado. Aliás, a simplificação, vimos mais esta semana, mais um promulgar do Sr. Presidente da República. Com reservas. Mais uma simplificação com reservas, pois, mas não, o problema, lá está, é que os processos são tão burocráticos que não se consegue fazer nada em Portugal. Qualquer dia o país está todo bloqueado. Mas era uma pergunta e isto é uma questão que é muito importante para refletirmos. Sim, mas há a boleia dessa preocupação em acelerar os processos de contratação pública e estamos a falar de o visto prévio do Tribunal de Contas não existir nestes casos, só para PRR. Isto não... A tendência aqui não é para que a corrupção aumente e até seja quase que incentivada, vá? Eu acho que tem que haver um equilíbrio. A palavra equilíbrio eu digo muitas vezes e não é por acaso, porque em tudo tem que haver equilíbrio. O excesso, neste momento que estamos a viver, na realidade, em relação à contratação pública, bloqueia tudo. Os meios justificam os fins, é o que está a dizer. Os meios não justificam todos os fins, mas, mais uma vez, temos que olhar para a parte procedimental. É um processo burocrático, é um processo que demora muito mais tempo do que um processo ágil e eu acredito que existam soluções que se continua a combater a corrupção e o abuso de poder sem ser com este nível de procedimentos e de burocracia que não nos levam a lado nenhum e que bloqueiam o país. Nós temos áreas muito sensíveis, como por exemplo a informática, como por exemplo a construção. São áreas sensíveis que hoje em dia temos pouca disponibilidade em Portugal destes serviços e que isto nos põe, ou põe qualquer serviço que precise de contratar com as regras que hoje estão implementadas, nas mãos de profissionais que há menos qualificados ou de prestadores de serviços menos qualificados. Isso não pode acontecer. Quando se quis, a contratação pública tinha como objetivo pagar o menor valor com a melhor qualidade. E isso não está a acontecer. Há pouco estávamos a falar de legislação laboral. O Governo apresentou alterações à legislação laboral, há mexidas na marcação de férias, os períodos mais pretendidos devem ser rateados, há alterações também às regras dos pré-avisos de greve. Era preciso fazer alguma coisa, ponto 1, e era algo em torno disto, ponto 2. Bom, eu acho que é uma resposta ao que alguns dos serviços estão a viver e é aquilo que nós, enquanto cidadãos, sentimos do serviço público. Portanto, essas mexidas são precisamente para, se forem depois concretizadas com esse objetivo, que, enfim, depois é tudo muito discutível, não é? Mas, obviamente, que é a proteção do serviço público, porque o serviço é todos nós, enquanto cidadãos, e está a falhar em muitas circunstâncias e, por isso, é que se está a discutir isso. Veja-se as questões dos hospitais, por exemplo, na parte da maternidade, que tem sido uma discussão há vários anos, e que um dos pontos é esse, não é? A questão da greve também tem a ver um bocadinho com a questão do INEM. Portanto, tudo isto tem a ver com resolver casos em concretos que precisam de ser resolvidos. Aí e também porque nos põe a nós, enquanto cidadãos, em causa, não é? Quando temos um direito à saúde e podemos ser privados dele. Deixe-me pegar numa sua ideia, uma provocação de que também aqui é preciso um equilíbrio entre direitos e o funcionamento do Estado, basicamente. Exatamente.
é como tudo. Esta palavra eu acho que é uma palavra muito sensata, não é? O equilíbrio. Não se pode ter só direitos e não se ter obrigações. Portanto, isto é um equilíbrio que tem que existir. E tem que existir no equilíbrio de que sabemos que hoje temos um país, e ainda bem que vivemos num país com imensos direitos sociais, que é ótimo, mas que tem que haver o equilíbrio depois com o cumprimento e com o que é que cada uma das entidades, seja pública, seja privada, tem perante o seu cliente, porque o Estado também tem clientes, que somos todos nós. Esse equilíbrio pode chegar à flexibilização dos despedimentos. Tivemos aqui um convidado recentemente que defendia claramente isso. Pode e deve chegar à flexibilização dos despedimentos? Uma economia precisa sempre de alguma flexibilidade. Lá está, empresas, produtividade, crescimento da economia, são questões que depois não são muito compatíveis de equilibrar. Nós não conseguimos ter uma economia que seja competitiva com outros países que têm outras flexibilidades, embora a Europa toda esteja neste mesmo universo comum de regras e deveres. Mas a verdade é que, se nós queremos tornar a economia mais competitiva, se queremos tornar as empresas mais produtivas, a flexibilização não total, mas, lá está, olhar para as situações em concreto, analisá-las e flexibilizar aquilo que não põe em causa nem os direitos dos trabalhadores, mas nem os direitos das empresas, é fundamental. Portanto, achas que essa deve ser uma questão Pode ser um não é? caminho. E é mais fácil, neste momento, com um governo de centro-direita? Eu acho que é igual. O facto de nós acharmos que um governo de centro-direita, isto é a minha opinião, obviamente não sendo política, favorece mais as empresas e prejudica mais os trabalhadores, não é exatamente verdade. Pode ser exatamente ao contrário. Nós queremos empresas saudáveis e eu, na minha ótica, a minha defesa é empresas saudáveis para produzirem postos de trabalho saudáveis, competitivos e boas condições para os trabalhadores. A receita é sempre esta. Portanto, nem é de direita nem é de esquerda. Não é, é algo que tem a ver precisamente com as políticas que se criam. O nosso tempo passa rápido, eu avisei há pouco, estamos mesmo a terminar. Pedia-lhe por isso, como pedimos a todos os nossos convidados, que nos revele uma escolha musical sua, um tema que de alguma forma tenha marcado nos últimos tempos, nos últimos dias, não sei. Quer partilhar connosco e explicar um bocadinho porquê? Olha, eu hoje gosto de escolher músicas portuguesas, porque há imensas músicas portuguesas lindíssimas, mas hoje não escolhi uma música portuguesa, vou escolher uma música de Bryan Adams, Summer of '69, que tive ontem o privilégio de ouvir no concerto, que foi um concerto fantástico, ali no Altice Arena, e que há muitas discussões sobre o porquê da produção desta música, há várias versões, mas a verdade é que ele apresentou como um período que viveu em Portugal e como gosta de Portugal e com o coração estar em Portugal. E, portanto, achei muito interessante e realmente hoje estou um bocado imbuída deste espírito, da sua música e daquilo que ele nos trouxe ontem, e por isso escolhi esta música. Só dizer que estamos a gravar uma quinta-feira, o concerto foi visto na quarta à noite. A escolha musical de Paula Franco, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, que foi a nossa convidada desta semana do Dúvidas Públicas. Agradeço, obviamente, a sua presença. Agradeço também o cuidado técnico do Oscar Viana, a sonoplastia de João Campelo, a imagem que ficou a cargo da Lara Castro. Estamos de volta na próxima semana.